Almir Passoni, libertando-se de maldições na vida financeira. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Dedicatória. A meus líderes e pastores auxiliares que sonham e caminham comigo, independentemente das dificuldades encontradas. A vocês eu dedico este livro, porque juntos alcançaremos as nações, pregando o evangelho pleno e conquistando as promessas de Deus. E não desistiremos dessa jornada, até que os nossos olhos vejam a palavra de Deus jorrar como um manancial para as nações. Agradecimentos. Agradeço ao apóstolo René Terranova, à sua família e ao Ministério Internacional da Restauração, por toda a inspiração e unção que deles fluem de forma sobrenatural. Eu já tinha desistido de promover os seminários de libertação e escrever livros sobre o assunto, mas o apóstolo René foi a boca de Deus para ressuscitar os meus sonhos. Para mim, este homem de Deus é testemunha de conquistas ousadas e que não me deixa desistir. Por isso ele tornou-se meu pastor, discipulador e incansável motivador. Agradeço a Deus por todo o amor e toda a dedicação que o apóstolo tem pela igreja brasileira nos Estados Unidos da América e pela vida de todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde e prospere em todos os teus caminhos. Muito obrigado, Pai Apóstolo René Terranova. Prefácio. Uma mulher muito pobre passeava com seu filhinho num bosque, quando ouviu uma voz que vinha de dentro de uma caverna. Aqui dentro há muito ouro, prata e pedras preciosas. Pegue o que quiser. Meio desconfiada, olhou para o interior da caverna e constatou que de fato ela estava repleta de tesouros insondáveis. Poderei mesmo pegar o que eu quiser? Sim, pode, mas você poderá encher apenas uma sacola e terá apenas 2 minutos para escolher o que levar. Depois desse tempo, saia correndo, pois a caverna se fechará para sempre, com tudo que ainda estiver aqui dentro. Premida pelo tempo e com tantas opções à sua frente, a mulher escolhia, juntava, trocava, destrocava, ajeitava os objetos na sacola, trocava novamente. Agora você tem apenas 10 segundos. 9, 8, 7. Ela pegou mais umas pedras preciosas. 6, 5, 4. Pegou mais uma bandeja de ouro e saiu correndo. Já do lado de fora, ainda teve tempo de ver a entrada da caverna transformando-se num imenso paredão de rocha. Olhou para a sacola, avaliou o que havia conseguido juntar e concluiu que agora era uma mulher rica e iria poder dar ao seu filho uma vida muito melhor. Meu Deus, meu filho, meu Deus, meu filho. Na correria, ela tinha esquecido seu filho dentro da caverna para sempre. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Introdução. Este livro tem como objetivo trazer libertação das maldições geradas na vida financeira e também será um manual para aqueles que estão envolvidos no Ministério de Libertação. É preciso ter o entendimento correto do que o dinheiro representa no mundo espiritual. O grande vilão e causador do pecado não é um pedaço de papel, com valor impresso, mesmo porque as moedas datam do século 7 a.C. e as cédulas passaram a circular em 1661. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo das condições em que ele foi ganho, e também do objetivo e destino a que ele foi dado. Com efeito, quando recebemos dinheiro ilícito ou quando empregamos o nosso dinheiro no que não seja ilícito, abrimos portas para que os espíritos devoradores entrem em nossa vida, trazendo-nos maldições. O nosso dinheiro, antes de ser dinheiro, é o suor do nosso trabalho. Assim como aconteceu com o suor de Jesus no Getsemane, o suor pode transformar-se em sangue. Há um relacionamento espiritual entre o suor do nosso trabalho com o nosso sangue, ou seja,
com a nossa vida. Isso significa que o nosso trabalho transforma-se em dinheiro em nossas mãos, para depois ter o fim que escolhermos. Por isso mesmo é que a Escritura diz: digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. O dinheiro que provém do nosso trabalho é assim, abençoado. Mas o que não procede do trabalho, como aquele que foi adquirido de forma ilícita ou pelo jogo, não é abençoado. É recebido das mãos do maligno. O fato é que, no passado em nossa vida, muito dinheiro pôde ter sido recebido das mãos do maligno, ou a ele foi entregue, sendo a causa de maldições que nos alcançaram. O mesmo também pode ter ocorrido com os nossos antecedentes, trazendo-nos maldições hereditárias na área financeira. Quando também entregamos o nosso dinheiro ao inimigo, e isso ocorre quando aplicamos o nosso dinheiro no que é pecado, no que é desonesto, no que é injusto, novas portas de maldição abriram-se também. Mas há ainda maldições que possam nos ter atingido por pragas lançadas contra nós e por trabalhos de feitiçaria feitos contra nós. O que mais nos assusta é que muitos dos que hoje são dizimistas, fiéis e ofertantes, mesmo assim ainda estão sofrendo problemas na área financeira. Isso pode estar acontecendo por causa de maldições financeiras geradas em sua vida no passado ou foram herdadas, uma vez que ainda não foram renunciadas. Um dia, num dos seminários que ministro, ao orar pela quebra de maldições na área financeira, pedi que, com a mão direita, as pessoas segurassem uma cédula de dinheiro. Ao finalizar a oração, pedi que soltassem a nota que segurava. Várias pessoas não conseguiram abrir a mão. Permaneciam lúcidas, mas não tinham controle sobre a mão que segurava o dinheiro. Essas pessoas estavam presas por correntes de maldição em sua vida financeira. Corrente de maldição significa que a maldição presente numa geração ligou-se a outra geração. É uma herança maligna. Significa também que a pessoa está acorrentada e sob o controle do inimigo, em razão dos pecados cometidos no passado. Ao mal que a atinge, ligado por uma corrente espiritual a uma causa. Essa corrente, porém, pode ser quebrada em nome de Jesus, conforme ilustra a capa desta série de livretos. Por isso, como será abordado nas páginas a seguir, é muito importante fazer a renúncia das maldições geradas no passado e quebrar aquelas que tenham vindo por razões hereditárias. Com a leitura e o entendimento correto do que aqui é exposto, aplicando estas verdades em sua vida, o novo tempo de conquistas, vitórias e prosperidades terá início, com bênçãos que alcançarão também a sua família, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Pois o inimigo não poderá mais impedir que as bênçãos de Deus o alcancem. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é, dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Princípios e leis que regem a vida financeira. Muitos dos que estiverem lendo este livro viveram, antes de sua conversão a Jesus Cristo, uma vida em que precederam de forma a trazer maldições para a sua vida financeira, e não tinham consciência de que isso estava acontecendo. Outros, mesmo depois de convertido, continuaram com práticas incorretas nesta área. E muitos, após sua conversão, passaram a pensar que, simplesmente por serem crentes em Jesus, tudo já foi resolvido e nada mais lhe restaria fazer para terem uma vida próspera e abençoada. Mas a sua realidade é bem outra. Por isso, é muito importante entender o que vai ser tratado neste capítulo. Ter conhecimento da palavra de Deus. O primeiro princípio a ser levado em conta para sermos bem-sucedidos e alcançarmos prosperidade financeira é conhecer a palavra de Deus. A falta de conhecimento acarreta a destruição, pois assim diz a Escritura. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6.
Não corra o risco de ser destruído pelo inimigo e também os seus filhos por falta de conhecimento. E destruição o que é? Perdas, prejuízos, roubos, dívidas, bancarrota, etc. Ainda hoje ouvimos cristãos dizerem: não faça isso porque Deus castiga. Não faça aquilo porque você será castigado por Deus. Quanta falta de conhecimento. E quanta destruição. Mas não é nada disso. Não há castigo de um pai furioso. Existem sim consequências que decorrem das decisões que nós mesmos tomamos. A isso chamamos de justiça. Olhamos para Deus na sua morada celestial, sentado em seu trono de glória, acima de tudo e de todos. Deus realmente é assim. O poder infinito de Deus nos leva para perto dele, mas nos atributos absolutos de Deus, no seu amor, na sua justiça, encontramos paz e segurança. E sem restrição alguma, podemos nos aconchegar debaixo de suas asas e nos envolver no seu amor infinito, que mais parece uma canção a dizer: fique tranquilo, vou cuidar de você, papai está aqui. Somos, porém, responsáveis pelo que fazemos. Escolhemos os nossos caminhos e tomamos as nossas decisões. A isso chamamos de livre-arbítrio. O problema é que, quando entramos por um caminho errado, com certeza não vamos chegar ao local que seria o nosso destino correto. Por isso, assim orou o salmista: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmos, capítulo 25, verso 4. E como conhecer os caminhos do Senhor? É através da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Veja o que a Escritura promete a quem busca conhecer a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos capítulo 1, do verso 1 a 3. Tudo quanto fizer prosperará. Um primeiro ponto, portanto, que precisamos considerar é que, se não estamos tendo prosperidade, falta-nos conhecimento da palavra. Outro princípio para o sucesso é ter sabedoria. Assim diz a Escritura. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 28, verso 28. Por toda a Escritura vemos o contraste entre o sábio, aquele que tem sabedoria, e o insensato, que não a possui. Por exemplo, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Provérbios capítulo 21, verso 20. O dinheiro é uma bênção quando administrado com sabedoria. Nossas orações pedindo bênçãos devem ser acompanhadas de outro pedido: sabedoria. Sim, precisamos de sabedoria para tomar decisões corretas e para administrar as bênçãos recebidas. É preciso, então, de acordo com os versos acima, ter o temor do Senhor para sermos sábios. E temer a Deus é obedecer a Deus. E junto com a sabedoria vem o azeite. Isto é, com a sabedoria vem a unção. Lembre-se das 10 virgens. As 5 imprudentes não tinham azeite. A Bíblia nos relata ainda um caso interessante, que revela o quão importante é ter sabedoria. É o relato sobre o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: guarda os mandamentos. Disse-lhes ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades.
Mateus capítulo 19, verso 16, 18 a 21. Aquele homem abre mão da vida eterna por suas posses materiais que são passageiras, não obedecendo ao Senhor, não tendo temor de Deus, não tendo sabedoria. Muitas são as pessoas como esse jovem que dizem: Ah, Senhor, podes pedir tudo, só não me peças para tirar o coração das minhas riquezas. Mas que adianta juntar tantos tesouros e perder a vida eterna? Há perdas que são totalmente irrecuperáveis, que dinheiro algum pode trazê-las de volta. Aquele que é desprovido de sabedoria, peça a Deus antes mesmo de pedir prosperidade financeira. Sim, vale a pena. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Provérbios capítulo 8, verso 11. Portanto, para sermos bem-sucedidos, precisamos conhecer a palavra de Deus e ter temor ao Senhor, o que nos dá a sabedoria. É pelo conhecimento da palavra de Deus, tendo temor a Deus, que as maldições não nos alcançarão. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não temeres a Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, não conhecendo e não aplicando a palavra, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Em sua vida, porém, muitas e muitas vezes não demos ouvidos à voz de Deus. Não cumprimos o que ensina a palavra e assim demos legalidades a demônios, que poderão agir trazendo maldições, não só financeiras, mas em muitas áreas também. Analisaremos agora práticas e posturas que mais alimentam os espíritos malignos na área financeira, trazendo-nos dívidas, perdas, destruições, insucesso, bancarrota e muitos outros problemas, até mesmo ansiedade e depressão. Práticas e posturas que alimentam o maligno. Os demônios alimentam-se de todo o dinheiro ilícito e das práticas que, conforme vimos, são contrárias às palavras de Deus. A partir daí, não soltam a vida financeira da pessoa. Isso pode ter acontecido no passado e pode estar acontecendo ainda no presente em sua vida. Os sonhos podem ser nobres, e é bom sonhar e lutar para que os ideais e objetivos sejam alcançados. Mas muitas vezes, o que dá forma ao pecado não são os meios utilizados para conquistar os ideais almejados. Todas as conquistas pessoais, fora da moral e da lei, tornam-se ilícitas. Por outro lado, podemos estar com desejos e sonhos não nobres, ou seja, são frutos do egoísmo, da ganância e da ambição. O egoísmo, a ganância e a ambição. O egoísmo, a ganância e a ambição, quando sobem ao coração do homem, podem transformar em maldição o que era para ser bênção. Vejamos como isso acontece. Desde antes da criação do homem, Deus já respeitava o livre-arbítrio, que os anjos no céu possuíam. O que originou a desobediência e a consequente queda de Lúcifer foi a cobiça. Palavra esta que exprime uma ambição ilícita ou maligna. Chamado de querubim ungido, ele era o regente e o responsável pelo louvor entoado a Deus. Como se não bastasse tamanha formosura, um dia desejou ser igual ao Senhor. Ele estava descontente, mesmo dotado de tão magnificência, beleza, e estando na posição em que se encontrava, mas a ganância o dominou. Os gananciosos e cobiçosos nunca serão contentes com o que têm. Sempre querem mais. Podem ser chamados idólatras de si mesmos, praticando sempre o quero mais, quero mais. São permanentes infratores, não temem ao Senhor, e assim colhem consequências severas da sua falta de sabedoria. Veja o que aconteceu com Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas.
Ezequiel, capítulo 28, versos 15 a 16. A ganância e a cobiça têm levado muitos a um fim amargo e doloroso. Para Lúcifer não há mais salvação. O seu fim já está decidido, será o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Os tesouros materiais não são a solução para tudo. Presenciamos todos os dias famílias de muito poder aquisitivo, mas que se destacam na sociedade por viverem sem paz. O que adianta poder conhecer o mundo, mas não ter saúde para sair até a esquina? O que adianta poder comprar todos os sonhos, mas não conseguir reunir a família em volta da mesa nos finais de semana? O que adianta ser o mais esperto dos sócios de uma empresa, mas não conseguir dormir à noite? O que adianta ganhar os bens materiais e perder a sua alma? O que adianta? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Uma pergunta, então, muito interessante é a seguinte: quanto dinheiro devo ter? Um dia ouvi uma pessoa: tenho mais dinheiro do que preciso. Veja, porém, que ser rico não é o problema. Aliás, a riqueza provém de Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Por muito tempo, alastrou-se a falsa ideia de que adquirir riquezas é pecado e que no céu não entrará nenhum rico. Foi deste modo que a minoria dominante resguardou o poder sobre uma maioria pobre. A história registra que foram vários séculos barbarizando os cristãos. Mas, pelo contrário, não há nada de errado em usufruir uma vida próspera financeiramente, desde que o coração não esteja entregue à ganância, conforme já foi ressaltado. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas, capítulo 12, versículo 34. Assim, não é o dinheiro mal em si, mas é o amor ao dinheiro que é pecaminoso. Paulo deixa isso muito claro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se traspassarão a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. E quanto mal a ganância produz? Quantas traições, mortes e injustiças acontecem por causa do egoísmo, por querer mais para si, por cobiçar o que não lhe pertence. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Efésios capítulo 4, versos 27 a 28. É preciso priorizar os valores, viver bem com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses capítulo 4, versículo 12. E ele conclui o que acaba de dizer, afirmando que não se abala, não se enfraquece, antes diz ele: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Há pessoas que não sabem viver com muito dinheiro e há pessoas que não sabem viver com pouco. Mas o problema não está no dinheiro, está em não saber viver. Pois em qualquer situação, seja boa ou seja má, o que é necessário é buscar a direção de Deus. É Ele que nos ensina a viver. Saber viver em qualquer situação é muito importante. Devemos aprender com ele e não perder o domínio quando ocorrerem situações em que são o contrário das que estamos acostumados, ou situações que não nos agradem. O homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Tiago, capítulo 1, verso 8. Servindo a Mamon. O amor ao dinheiro leva a outros pecados. Se por causa do dinheiro você agrediu, roubou, matou, trapaceou, deu uma de João sem braço, se fez de desentendido, prejudicou o próximo, sonegou impostos, tomou posse da parte que não lhe cabia,
Todas essas situações fazem o dinheiro ser maldito. A cobiça leva o homem ao pecado e alimenta os espíritos malignos, pois a pessoa está servindo a Mamon e não a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. O desejo imoderado de possuir tira do homem a sua capacidade de autocontrole e lhe traz a maldição de nunca dele se fartar. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lucas capítulo 20, verso 25. Se Deus o abençoou, não tente camuflar a sua renda anual. Permaneça vigilante, não dê brechas ao inimigo. O amor ao dinheiro e a falta de honestidade nas finanças têm levado muitos crentes para as ciladas de Mamon, que é a entidade responsável por todos os males na vida financeira de uma pessoa. Nós que conhecemos os princípios de Deus e colocamos Cristo como o Senhor da nossa vida, precisamos saber usar o dinheiro e não sermos usados por ele, Mamon. A cobiça e a ganância são fábricas de erros, que são dirigidas por vários sócios, sendo Satanás o sócio principal. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. A ganância não é exclusividade de poucos desafortunados. Ela está impregnada no coração de todos aqueles que, estando cego moralmente, são guiados pela avareza. Você, leitor, pode ter muitas posses, ou suas posses podem ser poucas, isso não importa. O que importa aqui é considerar como essas posses foram adquiridas e que lugar ocupam seu coração. Conquistas ilícitas geram maldição, proporcionando campo para a ação do inimigo em sua vida. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 16, verso 25. O roubo de dízimos e ofertas. Os cobiçosos retêm os dízimos e as ofertas, mas o justo não se apega ao dinheiro. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Provérbios capítulo 21, verso 26. O ser humano tornou-se tão arrogante que ousa pensar que não depende de Deus para nada. Com Jó temos algo a aprender. Jó, na sua ânsia de encontrar respostas para o infortúnio que parava sobre si, sobre sua família e sobre seus bens, disparou uma série de perguntas a Deus. O Altíssimo respondeu a Jó indiretamente através de perguntas também, mas provando seu poder infinito, e Jó teve que calar-se diante do seu poder. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó capítulo 40, versos 3 a 5. Compreendamos o que Jó entendeu, ou seja, que todas as coisas procedem de Deus. Todas as dádivas que usufruímos nesta terra são dadas por Ele. Tudo procede dele, até mesmo as provações, pois ele é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos capítulo 24, verso 1. Quando esta verdade entra em nosso coração, cessa a dificuldade para sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. O sentimento será de alegria ao devolver uma parte daquilo que o próprio Deus nos proporcionou. E assim, antes mesmo de começar a gastar, a pessoa honra a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios capítulo 3, verso 9. Cumprir com exatidão nossas obrigações significa lealdade. E o que devemos a Deus é a nossa fidelidade, pois Ele é fiel para nós. Para muitos cristãos, dízimos e ofertas é um assunto delicado,
Por mais que se esforcem, não conseguem dar. Até mesmo alguns que são extremamente zelosos em viver retamente a palavra de Deus não são, porém, dizimistas fiéis, mas não sendo fiel nos dízimos e ofertas, de nada adiante. Deus está impedido de proteger tal pessoa. Não que Deus seja impotente para abençoar. O que acontece é que ele dá liberdade ao homem para fazer as suas escolhas. Deus não age como ladrão, arrombando tudo. Quem faz isso é o diabo. Deus entra em nossa vida quando permitimos e instala-se naquelas áreas cujas portas nós abrimos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios, capítulo 23, verso 26. Mas muitas vezes nós não abrimos a porta do nosso coração ao Senhor. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Jó, capítulo 21, verso 14. Com frequência, Deus é responsabilizado por tragédias pessoais, tragédias familiares, tragédias na natureza e outros males. No momento em que escrevo este livro, o mundo vive um suspense diante de uma gripe que tem levado muitas pessoas a óbito. As nações estão em alerta de pandemia. A pergunta feita por muitas pessoas para essa e outras questões infelizes é: onde está Deus? Quantas barbaridades ouvimos de um povo sem conhecimento? Todos os dias, pelas escolhas que fazemos, decretamos como será o nosso futuro. Tudo o que plantamos, isso colheremos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todas as nossas decisões têm um caminho decretado, é a lei. E todo caminho leva a um lugar, e não a outro. Vamos para onde nos leva o caminho que decidimos tomar. Uma frase famosa de Lord Byron foi: os espinhos que colhi são da árvore que plantei. Os homens têm voltado as costas a Deus e o têm expulsado de sua vida, de suas casas, famílias e nações. Têm se esquecido de pedir conselhos a Ele. Têm agido de acordo com sua pequena visão do presente e nem imaginam as consequências futuras de todos esses atos. E agora, os homens acusam Deus de ser o responsável por todos os males que acontecem. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, verso 14. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías capítulo 5, verso 21. Pare de ficar acusando Deus e perdendo tempo justificando o seu roubo. Não sou ofertante nem dizimista porque o pastor enriqueceu. Essa é uma justificativa inútil que não salva ninguém, além de somar mais 2 pecados na sua vida. O primeiro pecado é o ciúme. A inveja mata. Se o pastor está financeiramente melhor, alegre-se. Deus o recompensou e pode fazer o mesmo por você. O segundo pecado cometido é o julgamento. Não tente ser igual a Deus, você não conseguirá. Nada foge ao olhar dele. Para Deus não existe filhos queridinhos. A colheita serve para todos, inclusive para os pastores, bispos, missionários, evangelistas, não importa quem seja. Todos são iguais perante ele. Colossenses capítulo 3, verso 25. Foi Deus mesmo quem disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Malaquias capítulo 3, dos versos 7 a 9. Se plantou bênção, a colheita vai ser de bênção, e se plantou maldição, vai ser maldição. O importante é cada um garantir a sua bênção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A herança recebida. Há outro fator importante que não devemos negligenciar. Refiro-me a uma situação que pode ocorrer também com crentes, que, mesmo desejando ardentemente ser dizimistas e por mais que se esforcem, não conseguem. Ou então não têm cometido os pecados de egoísmo, ganância e cobiça, e ainda são dizimistas fiéis, contudo enfrentam problemas financeiros.
O fato é que a Bíblia relata que as maldições acompanham gerações, pois Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 20, no verso 5. Certa vez, orei pela quebra da maldição que tinha vindo do avô de uma pessoa. O avô havia sido um rico fazendeiro, se envolvera com negócios ilícitos. Pouco tempo depois, perdeu muitos bens e dinheiro. Na vida do pai daquele homem por quem oramos, a história repetiu-se, e agora repetia-se também com ele. O caminho do maligno são as maldições consequentes de pecados não confessados, que se tornaram iniquidades, e que se transferem para gerações seguintes, conforme diz a Escritura. O que acontece é que o maligno tem feito grande esforço para que maldições criem raízes nas famílias, para que assim se perpetuem gerando geração após geração. Nossos pais caíram, pecaram e já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Lamentações, capítulo 5, verso 7. O diabo luta para não perder a legalidade, pois na quinta geração ele a perderia. Mas quando consegue que os descendentes da pessoa repitam mesmos pecados, a iniquidade renova sua origem e vai continuando na família nas gerações seguintes. Quando a área de legalidade do maligno corre riscos, ele aumenta o seu poder de fogo contra aquele que agora é cristão. É o que acontece com crentes que entregam tudo a Jesus, menos o dinheiro, o dízimo e as ofertas. Esse pecado dá então nova legalidade ao maligno, e assim ele passa a atuar com maior força e intensidade, trazendo-lhe maldições. A maldição é causada, portanto, tanto por pecados cometidos pela própria pessoa, como também pelas iniquidades de seus antepassados. A iniquidade, conforme já destacado, é a consequência do pecado. São as maldições e a penalidade de que dela decorre. As maldições atingem os descendentes apenas nessa vida. A penalidade, ou seja, a morte eterna, atinge somente a própria pessoa. Ezequiel, capítulo 18, no verso 20. Maldições lançadas. Finalmente, veja ainda um outro tipo de maldição que pode ter atingido a sua vida financeira. São as maldições que vieram através da palavra maligna de alguém, desejando ou expressando mal para a sua vida. São pragas que foram lançadas sobre você. Por vezes, até os pais lançaram tais pragas dizendo: você é um incompetente, ou você não vai dar em nada, e outras frases assim. Com um poder maior de malignidade, também os trabalhos de feitiçaria feitos contra você podem ser a origem de maldições na sua vida financeira. Alguém contratou um feiticeiro, um bruxo ou um pai de santo para fazer tais trabalhos, para atingi-lo com miséria e o fracasso. E como havia brechas em sua vida, essas maldições o alcançaram. Glória a Deus, porque através da obra de Jesus, toda praga e toda feitiçaria podem ser quebradas, acabando com essas maldições. Se você, leitor, tem cometido o pecado de amar o dinheiro, tem deixado que o outro senhor controle a sua vida financeira, tem sido egoísta, ganancioso e ambicioso, ou foi no passado, não se desespere. Se há maldições hereditárias, se há maldições geradas por uma palavra maligna contra você ou por trabalhos realizados, não se desespere. Podemos rever os nossos caminhos. Podemos ir para o caminho que leve à vida e à salvação. Basta arrepender-se, crer e querer. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Provérbios capítulo 16, no versículo 6. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, no verso 7. Reconhecendo a nossa situação, conforme foi visto, os espíritos malignos somente atuam em nossa vida trazendo maldições quando têm legalidades para agir. Eles agem porque lhes foi dado direito pela iniquidade resultante dos pecados cometidos. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Salmos capítulo 41, verso 4. A transgressão atrai o adversário da nossa alma, que fixa suas garras na vida do pecador. A esse mover chamamos de maldição. É um mal que vem em consequência do pecado não confessado, ainda não perdoado. Entenda que o pecado não perdoado é a única fonte de maldição, a sua única causa. O mal só se instala na vida daquele que abriu brechas para o maligno atuar, e também quando seus antepassados abriram brechas, conforme já foi explicado.
Como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios capítulo 26, verso 2. Dizia Martinho Lutero que todo pecado é um tipo de mentira. O grande reformador disse uma verdade. Todos os erros vislumbram uma paisagem completamente diferente do que será o seu fim. E quem está por trás de toda essa confusão? Não poderia ser outro, senão o pai da mentira, que a qualquer custo deseja arrastar para a maldição o maior número de pessoas. Isso de fato ele é. Quando falou aos fariseus, Jesus nos mostrou quem de fato o diabo é. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Os 4 gafanhotos. O pecado chama, portanto, a maldição. O profeta Joel exprime a ação do maligno, agindo na vida financeira do seguinte modo: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Joel capítulo 1, no verso 4. Os gafanhotos são insetos que destroem fazendas e escravizam os demais insetos. São considerados os piores pragas da agricultura. Os gafanhotos podem causar danos em áreas muito grandes de plantio. Quando se juntam em bandos, eles eliminam uma fazenda inteira em poucos segundos. Se uma nuvem de gafanhotos se aproxima, só há uma coisa a fazer: fugir correndo. No livro de Joel, o gafanhoto é descrito como uma alegoria ao diabo, que solto na vida financeira a destrói e massacra. Por isso é ele o culpado daquela frase que está na boca de muitos: o dinheiro vem à mão e nem vejo para onde vai. Ou então esta outra: quando recebo já estou devendo mais do que recebi. Ou no dizer do profeta Ageu: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o no saco furado. Assim dizia o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ageu, capítulo 1, do verso 6 e 7. Há caminhos de maldição aí, não há? Ele, o maligno, é responsável por fazer com que a vida financeira se torne um verdadeiro tormento. É ele quem tem tirado a noite de sono de muitas pessoas. Sabemos que um abismo chama outro abismo, e quando o adversário atua na área financeira em particular, então uma série de outros problemas irão desencadear-se. Os psicólogos explicam que a preocupação é uma das principais causas para as pessoas se tornarem propensas a inúmeras doenças. E você sabe quem está por trás das preocupações? Não preciso aqui dar mais exemplos para constatarmos que, em toda situação negativa que atravessamos, a ação maligna é evidente. Se a vida financeira do crente é um caos, a maldição financeira está plantada. A ação desses gafanhotos. Conforme vemos na escritura acima do profeta Joel, são 4 os gafanhotos, os demônios que atuam na vida financeira: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. O gafanhoto cortador ou lagarta. Este permanece 24 horas por dia na vida do crente infiel, nos dízimos e ofertas, comendo parte da riqueza, dos bens e do salário. Alimenta-se ainda por meio do cigarro, da bebida, dos jogos de azar, dos remédios e desperdícios. São demônios também responsáveis por aqueles frequentes probleminhas de reparos e consertos que ocorrem justo no mês em que iria sobrar um pouco de dinheiro. O gafanhoto migrador. Os gafanhotos migradores são demônios que de tempos em tempos vêm para arrasar, causando um prejuízo com o qual a pessoa não contava e nem esperava. Eles conhecem muito bem o tempo certo de atacar. Quando se está quase na hora da colheita, eles aparecem e devoram tudo. A pessoa que está sob maldição e foi por eles atingida representa o que diz a seguinte frase: a pessoa nada para morrer na praia. E de fato fica com nada. O gafanhoto devorador ou a locusta. Ele chega de repente, sem avisar, destruindo tudo o que vê pela frente, causando grandes perdas, aparentemente sem explicação.
A vítima só sabe falar sobre as suas misérias, sobre os seus prejuízos, sobre as suas desgraças e coisas ruins que lhe têm acontecido. Vive reclamando e murmurando com todos os que a rodeiam. Cada gafanhoto tem a sua forma individual, assim como cada demônio tem sua estratégia de ataque. Os gafanhotos cortador, migrador e devorador atuam como linha de frente e preparam o caminho para o gafanhoto destruidor, o pior dos quatro, finalizar o ataque. Eles devoram tudo, como se fossem fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. Joel, capítulo 2, no verso 3. O gafanhoto destruidor, ou pulgão. Os gafanhotos destruidores são demônios causadores de morte por desastres ou suicídios. A degradação causada pelos destruidores é acompanhada de grande tristeza e repercussão. São perdas irreparáveis e violentas que deixam marcas profundas. O território atingido por essa legião nunca mais será o mesmo. Algum tempo atrás, ouvi a justificativa de um pai que, usando uma faca, matou os filhos. Eu fiz isso por amor. Não tinha dinheiro para oferecer aos meus filhos uma vida digna, eles não mereciam viver assim. Veja que consequência extrema o gafanhoto destruidor pode causar. Ele leva as pessoas a realizar o extremo, por desespero. Diante do que foi exposto aqui, então eu lhe pergunto, leitor, qual é a sua situação? Se você está tendo problemas na área financeira, você conseguiu diagnosticar as possíveis causas que têm dado legalidade ao inimigo para atingi-lo? Porque em Cristo temos a solução. Vencendo Mamon e os gafanhotos. Com efeito, esses gafanhotos são demônios do inferno, que adquiriram legalidade para atacar a vida financeira daqueles que estão sem a proteção de Deus, separados dele pelo pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías, capítulo 52, no verso 2. Para vencer esses demônios, precisamos nos purificar dos pecados cometidos e ainda buscar a santificação da nossa vida. Para isso, precisaremos tomar algumas decisões importantes que vamos analisar neste capítulo. Antes, porém, vou ressaltar um ponto fundamental, quando o dinheiro que recebemos é abençoado e o que significa ofertar ao Senhor. O suor, o sangue e a vida. A Bíblia menciona que é do suor do nosso rosto que comeremos o nosso pão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, no verso 19. Em consequência disso, entendemos que a bênção de Deus só chega através do trabalho digno e do dinheiro honesto, conquistados pelos esforços de cada um, pelo suor de cada um. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Isaías, capítulo 55, no verso 2. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato foi um médico chamado Lucas. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas, capítulo 22, no verso 44. E Lucas registra este fato com a visão de um clínico. O suar sangue, ou hematitroide, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregado todos os pecados de toda a humanidade deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue mistura-se ao suor e concentra-se sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Ouvimos constantemente por aí, depois de um grande esforço, de um pesado trabalho, a pessoa dizer: eu derramei o meu sangue, ou ainda dei o meu sangue. Não deixa de ser verdade. Foi investido um sacrifício pessoal. Podemos então entender que o suor é o sangue do trabalho. É um sacrifício. Deus não aceita um sacrifício ou um dinheiro ganho de forma ilícita.
Isso é abominável para ele. E assim, todo dinheiro ilícito que é recebido por alguém torna-se um culto a Satanás. E onde não permanece a bênção, permanece a maldição. Quando, porém, ofertamos ao Senhor, estamos entregando o fruto do nosso suor, do nosso sangue, do nosso sacrifício no altar de Deus. Todo serviço que prestamos para Deus torna-se também uma oferta de sangue, um sacrifício agradável ao Senhor. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Levíticos capítulo 17, verso 14. Em conclusão, o dinheiro recebido pelo nosso trabalho é abençoado, é aceito por Deus. Nossos dízimos e ofertas representam pedaços da nossa vida dados a Ele. Tomando decisões perante o Senhor. Chegou agora o momento de tomar decisões sérias perante o Senhor. Tudo aquilo que no passado foi feito de forma errada, agora é o momento de declarar-se arrependido e tomar a decisão de nunca mais praticar tais coisas. Decidindo ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O dízimo traz a bênção da proteção na vida financeira e a oferta traz a bênção da prosperidade. Leia novamente o texto de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não nos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, no verso 10 e 11. Veja bem, quando somos fiéis nos dízimos e ofertas, o devorador é amarrado pelo Senhor. Ele não pode mais agir, e o resultado é que nos sobrevirá a maior abastança. A oferta de dízimos ou qualquer outra oferta a Deus gera bênçãos de conquista em todas as áreas, não apenas na área financeira. Quando ofertamos ao Senhor, semeando na vida de homens de Deus que ministram em nossa vida, recebendo respaldo para conquistas e restituições para nós mesmos. O desejo de Deus é que seu povo seja próspero, ao tal ponto que as pessoas vejam a bênção e o cuidado que ele tem para com seus filhos. Você sabe o que ocorre com uma pessoa quando aceita Jesus como Senhor e Salvador? A sua vida começa a transformar-se. Nasce o desejo por mudanças, para que a natureza de Cristo se manifeste em sua vida. Inicia-se o processo de santificação. Essa é a sua condição agora, não é verdade? Portanto, se no passado você foi infiel nos dízimos e ofertas, tome então agora a decisão de ser fiel. Daqui para frente em sua vida e declare isso em nome de Jesus e veja as promessas do Senhor. Dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão o vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Lucas capítulo 6, no verso 38. Então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, no verso 18. Tome a decisão de ser fiel nos dízimos e ofertas. Tome a decisão de mudar a sua vida. Foi exatamente esse desejo que nasceu no coração de Zaqueu, depois de ter um encontro com Jesus. Chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu tinha conquistado a sua fortuna explorando os judeus com taxas abusivas. Uma parte do valor recebido ele enviava para Roma, outra parte ficava para si. Mas depois de encontrar-se com o Mestre Jesus, resolveu mudar de conduta abandonando o pecado. E para provar que agora ele era um novo homem bem diferente daquele velho Zaqueu, dominado pela ambição, algumas decisões foram tomadas por ele. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas capítulo 19, no verso 8. Seja fiel, mesmo que seja no pouco, e Deus o recompensará. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Lute pelos seus sonhos e conquistes, mas nunca se aparte dos preceitos de Deus.
decidindo buscar mais a palavra. Como foi demonstrado, a palavra de Deus é muito importante para nos dar o conhecimento necessário para não sermos destruídos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, no versículo 8. Sim, tome a decisão de ler e meditar nas Escrituras, dedicando mais tempo a essa importante tarefa. Se a frequência de leitura não era diária, tome o propósito de ser diária. Se o tempo dedicado era pequeno, tome a resolução para aumentar este tempo. Isso será bênção para você, pode ter certeza, pois é a própria Bíblia que diz. Decidindo pelo contrário do egoísmo, ganância e cobiça. Tome a decisão de ser altruísta, aquele que dá a quem precisa, pois isso também resultará em bênçãos em sua vida. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Provérbios capítulo 22, no verso 9. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Provérbios capítulo 28, no verso 27. Não ser egoísta, ganancioso e cobiçador significa amar ao próximo. Se você é casado, significa amar de fato o seu cônjuge. E amar é fazer tudo para agradar o outro. Tomando posse da sua libertação. É claro que toda maldição pode ser anulada. Basta somente a confissão, o arrependimento e o pedido de perdão a Deus, crendo na obra feita por Jesus na cruz do Calvário. O maligno não pode ouvir a sua mente, por isso a confissão deve ser feita em voz audível. Se possível, busque a ajuda de uma autoridade espiritual para apoiar e testemunhar este seu ato de fé. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, no verso 18 a 20. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, incontáveis vitórias ficam à nossa disposição. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, no verso 3. A maldição, porém, faz com que muitas conquistas e bênçãos permaneçam seguras por Satanás. Mas, entre essas conquistas, está o direito de viver livre de qualquer tipo de maldição. Então, o que tenho que fazer? Talvez esta seja a sua indagação. Basta apenas trazer para a sua vida as vitórias provenientes da cruz. E isso vai ser explicado a seguir como deve ser feito. Já observei anteriormente que as legalidades dão poder. Deus também age pelas aberturas dadas por nós a Ele. Quanto mais você esvaziar-se do pecado, mais terá de bênçãos de Deus. Peça ao Espírito Santo que traga à sua memória pecados que possam estar impedindo que a bênção completa alcance sua vida. Não tenha medo de confessar, mesmo que você seja convertido há 10, 20, 30, 40 anos. Confessar e pedir perdão ao Senhor não faz mal a ninguém. A sua parte é começar dando este passo. O restante é da responsabilidade de Deus. Agora, uma vez que você entendeu tudo que foi exposto, dê início à batalha. Não se esqueça, porém, que as armas da nossa luta contra as trevas são armas espirituais. Portanto, inicie do seguinte modo. Peça a Deus as armas necessárias para vencer o adversário. O que adquire entendimento ama sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Provérbios capítulo 19, verso 8. Entre na batalha contra a maldição. Dessa vez deve ser para vencer. Não aceite outro resultado. É preciso ter uma postura de fé. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Salmos 91, versículo 13 e 4. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Romanos capítulo 8, verso 37. Leve a Deus o seu coração arrependido. Deus jamais desprezará um coração contrito e arrependido, pois assim está escrito: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos número 51, verso 17. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías, número 57, verso 15. Com esta grande arma, o arrependimento, dê agora o seguinte golpe mortal no inimigo: confesse os seus pecados. Durante a leitura deste livro, o Espírito Santo, por certo, lhe mostrou pecados que você precisará confessar e renunciar, que acarretaram maldições em sua vida financeira. Faça isso crendo na obra de Cristo feita na cruz por você. Coloque-os diante de Deus, pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, no verso 9. Para facilitar a sua renúncia, a seguir, acham-se os principais pontos a serem renunciados. E ainda é claro que daqui para frente você deverá deixar de praticar quaisquer dessas atividades ilícitas para usufruir de conquistas financeiras. Saiba que o retrocesso implica em que os demônios voltem, e 7 vezes piores. Renunciar, portanto, e pedir perdão a Deus no que se aplica ao seu caso. Ter ganho dinheiro como fruto ou através do pecado, com tráfico de drogas, para matar pessoas, para fazer trabalhos de feitiçaria, em decorrência de ter sido dono de bares, boates, casa de prostituição, de jogos, etc. Em práticas de corrupção para favorecer alguém, por ter se prostituído, em jogos de azar, jogos de carta, loteria, mega-sena, jogo de bicho, no tráfico de drogas, como fruto de trapaças e atitudes enganosas, inclusive no comércio ou em sua empresa, até mesmo por práticas contábeis e fiscais desonestas, dinheiro e bens oriundos de frutos e roubos, o que foi recebido como herança, mas sendo favorecido por erros e fraudes. Ter dado dinheiro a pessoas para que um ato pecaminoso se realizasse. Gasto em prostituição e com práticas de homossexualismo ou lesbianismo, gasto na compra de fumo, drogas, bebidas alcoólicas, dado para participar de sorteios e jogos de azar, tais como loteria, mega-sena, jogo de bicho, bingo, etc., e renunciar à fé que teve de que iria ser premiado, dado para corromper alguém para obter favores e vantagens, inclusive se foi dado à polícia para deixar de ser multado. No caso de empresário, de ter dado dinheiro a fiscais para suborná-los, de modo a não ser multado por práticas de sonegação. Ter contribuído para seitas, religiões que não é o verdadeiro cristianismo, organizações secretas e ocultistas como Rosa Cruz, maçonaria. Ter dado dinheiro e oferendas para que atos de feitiçaria, macumbaria e voodoo se realizassem, neste caso, tomar espiritualmente de volta o que foi dado, entregando tudo a Jesus. Toda compra de objetos relacionados com o pecado para práticas sexuais pervertidas, material pornográfico, videogames de violência, amuletos de qualquer tipo, CDs e DVDs de heavy metal, de rock, dinheiro gastos com adivinhações e com consultas a videntes e prognosticadores, gasto no que não seria necessário, consumismo ou não ouvindo a direção de Deus, empregado em alguma coisa relacionada com as trevas, mesmo não tendo consciência desse relacionamento. Toda prática de ter ganho dinheiro ilicitamente ou de ter dado de maneira ilícita precisa ser renunciada. Inclusive quando vendeu algo por valor acima do valor justo, valorizando o produto de forma enganosa, ou quando comprou algo por valor abaixo do que seria justo, aproveitando-se de alguma situação aflitiva do vendedor. Renunciar todas as vantagens que obteve mediante práticas ilícitas, como através de sonegação de impostos e taxas. Renunciar ter ido a centros, cartomantes e feiticeiros para pedir pela sua vida financeira. Tudo que foi pedido e feito gerou maldições e os espíritos vêm para reivindicar. Coloque diante de Deus os pecados de seus antepassados. Confesse também que as transgressões praticadas por seus pais, avós, bisavós e tataravós não têm mais efeito sobre você e também não atingirão a sua descendência.
Declare que toda a legalidade que o inimigo tenha tido de atuar na sua vida financeira, dada pela iniquidade de seus antepassados, Jesus quebrou na cruz, e que essas maldições não mais o poderão atingir. Então, confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Levíticos capítulo 26, verso 40. Alguns aspectos convém especificar no caso de antecedentes indígenas, da raça negra ou de outras situações especiais, ou seja, renunciar à sua herança espiritual familiar maligna nos seguintes casos. Herança indígena, faziam pactos para possuir e não perder as terras ou para vencer os seus inimigos. Herança escrava, faziam pactos com o diabo para sair da escravidão, com isso geraram maldições para gerações futuras. Herança de famílias que escravizaram os outros, os escravos faziam pactos e jogavam maldições sobre aqueles que os escravizavam. Herança de famílias em que ocorreram casos de bastardia e herança de famílias que se envolveram com feitiçaria, magia, maçonaria e outras seitas envolvidas com o reino das trevas. Faça a quebra das maldições lançadas. Conforme foi explicado, essas são as pragas lançadas e os trabalhos feitos contra você. Declare então com a sua boca que você se cobre com o sangue do Cordeiro contra toda palavra maligna lançada contra a sua vida, cancelando em nome de Jesus todo o seu efeito em sua vida financeira e incluindo outras áreas, quando também atingidas. Que você se cobre com o sangue de Jesus contra quaisquer trabalhos de feitiçaria, macumbaria e voodoo que tenham sido feitos contra a sua vida em nome de Jesus. Peça ao Senhor que seja recolhido tudo que tenha sido dado às entidades para a realização de tais trabalhos e declare que todo o seu efeito está cancelado, tanto em sua vida como na vida de seus familiares e descendentes, em nome de Jesus. Peça perdão a Deus e libere perdão aos homens. Quando confessamos o nosso pecado e pedimos perdão, Deus nos perdoa. E isso significa que Ele está decretando que toda a iniquidade que estava sobre nós, que foi confessada, agora está cancelada. Não há mais culpa nem maldições dela decorrentes. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Portanto, pedi perdão a Deus por todos esses pecados que foram confessados e renunciados, em especial pelo tempo em que não foi fiel nos dízimos e ofertas. Liberar perdão a todos que tenham lançado pragas em sua vida e que tenham feito trabalhos contra você, já cancelados. Expulse os espíritos malignos. A renúncia que foi feita quebrou toda a legalidade dos demônios que estavam trazendo maldições financeiras em sua vida. Eles poderão então ser agora expulso. Expulsar os gafanhotos malignos, o cortador, o migrador, o devorador e destruidor. Expulsar os espíritos trancadores que estavam trancando as portas das bênçãos. Expulsar os aprisionadores, o que tinham colocado em prisões espirituais, declarando estar livre de toda prisão em sua vida financeira. Aleluia! As maldições financeiras foram anuladas e banidas da sua vida. O próprio Senhor Jesus, com mãos fortes, o conduzirá em triunfo. Quebradas foram as correntes malignas que o prendiam. Louvem ao Senhor Jesus por sua vitória e pela redenção que ele lhe deu. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 57. Testemunho de uma vida liberta. Tenho sido testemunha das mudanças acontecidas na vida de pessoas libertas de maldições em sua vida financeira. Um caso que foi marcante foi o que passo a narrar. Depois de mais um seminário, o pastor que me auxiliava havia presenciado a libertação de crentes derrotados financeiramente devido a uma herança maligna recebida. Em razão do que acabara de presenciar, ele estava certo de uma coisa: os problemas financeiros que os afligiam só tinham uma origem: as iniquidades de seus antepassados. Elas os impediam de ser abençoado financeiramente. Era a única explicação, pois ele havia permanecido fiel a Deus desde que se converteu.
Vinha dando fielmente o seu dízimo, mas mesmo assim não rompia em suas finanças que estavam amarradas. Questionava então a Deus porque as bênçãos dos dízimos e das ofertas não alcançavam a sua vida. Narrou-me ele então a história da decadência financeira da sua família, contada a ele por sua mãe. A família tinha tido um antepassado muito rico, Henrique Lage. Este homem havia sido perverso ao extremo. Chegou a matar o menino por ter entrado em sua propriedade. Henrique não deixou herança para ninguém, preferiu entregar suas posses ao governo. Começava assim a história da decadência financeira desta família. Henrique não beneficiou os parentes com seus bens, mas subjugou-os a uma herança maligna. Em vista desses tristes fatos, orei com ele, o pastor, pedindo perdão e quebrando toda a corrente maligna herdada. Já no dia seguinte, começaram a surgir os efeitos da libertação. Apareceram várias ofertas de emprego, uma melhor que a outra. Logo depois, o governo depositou em sua conta bancária $900, valor que ele esperava receber havia muito tempo. Em menos de uma semana, todo o quadro de dificuldades financeiras em sua vida havia mudado. Situações estranhas que devoraram seu dinheiro não aconteciam mais. Restabeleceu-se o equilíbrio financeiro. Veja o que ele mesmo nos disse um ano depois. Libertos da maldição financeira herdada do meu antepassado, minha esposa e eu começamos a viver um novo tempo, uma vida financeira de tranquilidade que nunca havíamos vivido antes. Oração de renúncia. Amado Deus, coloco-me diante de Ti, diante do Filho e do Espírito Santo, e com todo o meu coração passo a renunciar agora, pedindo perdão a Deus, às práticas que deram legalidade aos demônios trazerem maldições financeiras em minha vida. Renuncio assim ter recebido dinheiro com o tráfico de drogas, ter recebido dinheiro para matar pessoas, para fazer trabalhos de feitiçaria, na venda de bebida alcoólica, de cigarro, de drogas, na prática da prostituição, na venda ou bancando jogos de azar. Renuncio também em nome de Jesus, pedindo perdão a Deus às práticas de corrupção. Quando recebi dinheiro para favorecer alguém de forma ilícita, renuncio ter ganho dinheiro em jogos de azar, renuncio ter recebido dinheiro como fruto de trapaças, apropriação indébita ou através de mentiras, enganos e roubos, inclusive por práticas contábeis e fiscais desonestas que tenha feito ou consentido. Renuncio ter dado dinheiro para que atos ilícitos, fraudulentos ou pecaminosos se realizassem, tais como ter dado dinheiro na prostituição e para práticas homossexuais. Renuncio ter gasto dinheiro na compra de fumo, drogas, bebidas alcoólicas, ter dado dinheiro para participar de sorteios e jogos de azar, tais como loterias, mega-sena, jogo do bicho, bingos e etc. E renuncio ter tido fé nesses expedientes para ganhar dinheiro, em lugar da fé em Deus, pois é Ele que me supre em todas as minhas necessidades. Renuncio ter dado dinheiro para corromper alguém ou para obter favores e vantagens, inclusive a polícia e a fiscais. Renuncio ter contribuído para seitas, religiões e organizações secretas e ocultistas. Renuncio ter dado dinheiro para matar, inclusive através de abortos ou ferir alguém. Renuncio ter pago a feiticeiros e macumbeiros para a realização de trabalhos contra outras pessoas e que agora desfaço espiritualmente. E tudo que foi dado às entidades nesses trabalhos seja recolhido, Senhor, e todo o efeito dos mesmos seja anulado em nome de Jesus. Renuncio ter empregado dinheiro na compra de imagens de santo e entidades, na aquisição de outros objetos religiosos e ocultistas, e ainda objetos para dar sorte, como amuletos, patuás, talismãs. Renuncio ter gasto dinheiro com adivinhos, prognosticadores e videntes de todo tipo, leituras de mãos, com tarô, com cartas e etc. Renuncio ter dado dinheiro a feiticeiros com o fim de fazerem trabalhos com as entidades para trazer-me prosperidades e outros benefícios. E declaro que tudo de bom que veio para a minha vida veio do Senhor Jesus e de ninguém mais. Renuncio ter gasto dinheiro desnecessariamente, consumismo, por impulso e sem consultar a Deus. Renuncio ter vendido coisas sobrevalorizadas mediante práticas enganosas. Renuncio ter comprado coisas pagado um preço inferior e injusto, aproveitando-me de uma situação aflitiva do vendedor.
Renuncio a todas as práticas que fiz com o objetivo de auferir vantagens financeiras, inclusive práticas de sonegação de impostos e taxas, não registro de pessoal e etc. Renuncio ainda toda a minha herança espiritual, familiar maligna, minha herança indígena, minha herança escrava, minha herança de famílias que foram escravizantes, minha herança de casos de bastardia e minha herança contaminada por terem praticado magia, ocultismo, roubos e fraudes. Renuncio assim toda essa herança deixada por meus pais, avós, bisavós, tataravós e gerações anteriores, colocando o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e as maldições hereditárias, que deles tenham atingido a minha vida financeira e também as demais áreas da minha vida. Peço perdão a Deus pelos pecados que meus antepassados cometeram na área financeira, realizando todas essas coisas que acabo de renunciar. E declaro que tais iniquidades não podem mais me atingir. E que assim estou livre em nome de Jesus, de toda maldição hereditária que tenha vindo à minha vida financeira. Declaro que a minha descendência também está livre das mesmas em nome de Jesus. Cubro-me agora com o sangue do Cordeiro, protegendo-me de toda a palavra maligna lançada contra a minha vida financeira e profissional, cancelando em nome de Jesus todo o seu efeito. Cubro-me também com o sangue de Jesus, protegendo-me dos trabalhos de feitiçaria, macumbaria e voodoo que possam ter sido feitos contra a minha vida financeira e profissional. Que tudo que foi dado às entidades seja recolhido e, em nome de Jesus, todo efeito desses trabalhos seja anulado em minha vida, em minha família e em meus descendentes. Peço perdão agora, Senhor, por todos os pecados e iniquidades que acabei de confessar. Peço perdão em especial pelo tempo em que não fui fiel nos dízimos e ofertas. E libero perdão a todos que tenham feito qualquer mal à minha vida. Expulso agora todos os demônios que vieram para a minha vida e que me oprimiam e que traziam todas essas maldições que foram canceladas. Expulso assim os gafanhotos malignos, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Expulso os malignos trancadores que estavam trancando as portas das bênçãos. E expulso os aprisionadores que me tinham colocado em prisões espirituais, prendendo a minha vida financeira. E declaro que saio dessas prisões em nome de Jesus. Louvo-te agora, Senhor, pela minha libertação na área financeira. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.